Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículos de 54 a 59. Dizia ainda às multidões: quando vedes levantar-se uma nuvem no poente, logo dizeis: vem chuva. E assim acontece. E quando sopra o vento do sul, dizeis: fará calor. E isso sucede. Hipócritas, sabeis discernir o aspecto da terra e do céu, e por que não discernis o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Com efeito, quando te dirigires ao teu adversário em busca do magistrado, esforça-te por entrar em acordo com ele no caminho, para que ele não te arraste perante o juiz te entregue ao executor, e o executor te ponha na prisão. Eu te digo, não sairás de lá antes de pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Discernir os sinais dos tempos é o título aqui na nossa Bíblia de Jerusalém, e o título que eu coloquei no meu estudo, no nosso diário espiritual: discernir os sinais do Salvador. Porque pode parecer que a gente fique com uma ideia fixa de castigo apenas aqui neste versículo. Mas, como Jesus está dizendo, enquanto você caminha, busca entrar em acordo. Então é um aviso antecipado. Porque, caso contrário, se não houver acordo, vai haver um julgamento. Nesse julgamento, eu posso me dar mal. Eu posso ter que pagar a conta. É claro que esse trechinho aqui é uma pequena parábola, ele dá um exemplo, Então, é necessário que a gente entenda que esse tempo, o tempo presente, a nossa vida, esse é o tempo que nós temos que entender que o Salvador veio ao nosso encontro. O Salvador, ele veio a este mundo. Melhor dizendo, é necessário um Salvador para a nossa vida. Nós precisamos de um Salvador e ele veio. O nome dele é Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele veio para ser a luz que o mundo não tinha. Ele veio trazer uma esperança de vida eterna que ninguém tinha. Ele veio levar o homem à dignidade de filho de Deus, que isso era impossível. E o que ele pede é que nós creiamos nele, na sua palavra, que nós nos arrependamos das nossas más ações, nos convertamos a uma vida nova que ele tem para nos oferecer, e obedecendo os seus mandamentos, nós vamos estar provando que o amamos e permanecendo na salvação que ele nos conquistou.
porque nós não nos salvamos sozinhos. Nós fomos salvos pelo seu sangue. Ele tomou as nossas dores, foi pregado numa cruz no nosso lugar, porque quem pecou fomos nós, e para pagar a dívida contraída pelo homem, Jesus, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Deus mesmo veio e se fez um homem como nós e, na sua total inocência, foi para a cruz tomando os nossos pecados, porque só Ele poderia ressuscitar para nos alcançar o céu. Então a humanidade ela já está presente no céu na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E tudo que Jesus quer é que eu e você entendamos que esse mistério é o sinal do tempo presente. Deus é real e Ele veio e me salvou. Esse é o sinal do tempo que eu preciso enxergar, assim como eu olho as nuvens carregadas e sei que vai chover. Eu morei em Curitiba um tempo, na missão de lá. E lá na missão de Curitiba, quando no horizonte a gente olhava, as nuvens estavam rosadas, carregadas assim, né? Nublado e rosado, a gente sabia que vinha um frio forte. Por quê? Porque lá é assim. A gente entende. Quando você está em Cuiabá, você sabe quando o sol desce assim, vermelho assim, né? Você sabe que vai vir um calor no dia seguinte, que você não acredita que pode ser maior do que o que já fez hoje. Lá é assim. Então a gente aprende a entender como as coisas funcionam. A gente entende como planta funciona, a gente entende até como as coisas do universo funcionam. Hoje a gente descobriu, a ciência sabe muita coisa, você entra na internet, pesquisa, aprende. E por que a gente não entende que o caminho da nossa salvação é este? Que nosso Senhor Jesus Cristo tem para nós, e Jesus está dizendo que nós somos hipócritas. Por quê? Porque se a gente sabe discernir essas coisas, como a gente não sabe discernir esse tempo da visita de Deus? Então é necessário que a gente acorde. Que a gente acorde e busque a conversão. Então, a conversão é uma atitude concreta e lúcida de uma mudança de vida. Por que eu digo lúcida? Porque você não pode estar enganado. Aqui Jesus não está dizendo, esse evangelho não conta essa parábola e não nos chamaria de hipócritas se nós não tivéssemos condições de compreender a sua palavra. Se nós não tivéssemos condições psicológicas de entender o que Jesus diz. Não, nós temos condições, nós entendemos. E Jesus está dizendo, se vocês entendem as coisas do mundo, desse tempo, do clima, vocês também entendem a minha palavra. Então, como vocês não querem, dizem não entender? Vocês são hipócritas, veja. E falando isso na nossa cara, que nós somos hipócritas. Quando dizemos que a gente não entende ou finge que não entende o que Deus está querendo nos dizer. Ele nos chama a atenção para quê? Para o perigo dessa atitude. Porque não julgais por vós mesmos o que é justo. É um clamor de Deus. Vocês sabem, é só se esforçar um pouquinho. E aí ele conta essa parábola como uma ordem para nós, e a ordem, versículo 58, está dizendo, olha, enquanto te diriges com teu adversário em busca do magistrado, alguém que vai julgar as coisas, esforça-te por entrar em acordo com ele no caminho, para que ele não te arraste perante o juiz e o juiz te entregue ao executor e o executor te ponha na prisão. Ou seja, é hora da conversão, é agora, enquanto temos tempo. Porque quando acabar o tempo, ou seja,
quando nós morrermos, vai acabar o tempo. Quando acabar o tempo, não tem mais tempo para resolver nada, não dá para resolver mais nada. É diante do juiz. Então, se eu resolvo antes, se eu peço perdão antes, se eu me reconcilio com as pessoas antes, se eu, faço as minhas boas ações antes, se eu procuro mudar a minha vida para a vontade de Deus antes, quando eu morrer, quando acabar o tempo, quando eu estiver diante dele, eu vou ter as mãos um pouco mais puras para me apresentar. E é claro, independente de todo o bem que eu fizer aqui, de tudo aquilo que eu me esforçar, eu vou precisar sempre. Nós precisaremos da misericórdia de Deus. Porque não somos perfeitos. E diante de Deus, a luz é plena. Porque Ele é luz. E para a gente estar lá purinho, tranquilo, a gente tem que estar todo em luz aqui. E para estar todo em luz aqui, a gente precisa ser santo em tudo. Eu não estou dizendo que você não será, e eu espero que você seja. E eu também espero ser. Mas, gente, é luta. É luta. E a gente precisa dessa luta. O que Deus quer? Deus quer nos encontrar assim, lutando pela santidade. Nós temos que entender que Ele é misericordioso. E é claro que muitos de nós teremos pecados veniais quando formos nos encontrar com Ele. A não ser que você tenha a grande graça de ter uma Ezequiel, Ezequiel, não, melhor dizendo, uma unção dos enfermos, receber unção dos enfermos, boa confissão, aquela, maravilha. Maravilha, maravilha, maravilha. Aí você vai, tá bem limpinho, vai ter purgatório, dependendo de como foi a sua vida ali, que precisou, se você não ofereceu indulgência plenária, enfim, caso contrário, tá salvo, seria céu, Mas quem sabe, Quem sabe quem vai para o céu direto, quem não vai? Quem sabe é Deus só. O que nós sabemos? Sabemos que Deus nos ama. E porque nos ama, Ele diz que a gente precisa discernir os sinais e entender que esse é o tempo que a gente tem para ter uma vida plena junto dele. E ninguém que ama tem medo. Como diz São João, quem ama não tem medo. Quem ama perfeitamente não tem temor. Primeira carta de São João. Então é necessário que a gente se esforce para estar com Deus, para amá-lo, para que a gente não tenha medo de ser lançado na prisão. Essa passagem aqui, ela embasa um dos embasamentos do ensinamento da igreja, dogma de fé, tá? Sobre o purgatório, para dizer que explicando essa realidade. Se você já deve ter ouvido de irmãos cristãos, não católicos, que isso não existe, que é forçação de barra, mas olha, eu vou dizer para você, pode acreditar na igreja, tá? Mesmo que você não entenda, não sabe explicar, porque a nossa fé, ela não é baseada na Bíblia somente. A fé católica é baseada na tradição da igreja, no magistério da igreja e na Sagrada Escritura. Até porque, eu já falei isso aqui outras vezes, a Sagrada Escritura, no seu Novo Testamento, ou seja, todos os livros que nós lemos até hoje aqui no Diário Espiritual, vamos ler muitos ainda, todos os 27 livros do Novo Testamento foram escritos pela Igreja. E foram revisados, tanto esses 27 quanto os outros 46 do Antigo Testamento, foram revisados pela Igreja. Por quê? Porque existe o magistério e a tradição. Então a nossa fonte de fé, a nossa fé, ela não é só Bíblia. Então não tenha medo de se deparar com um dogma e não saber explicar. Não foram 2, 3 leituras que esclareceram esses dogmas de fé, não. Foram muitos anos de muita gente
boa, muito estudioso, muita gente de fé, discutindo as verdades e buscando luzes para entender as verdades e principalmente aquilo que é a fonte, o ensinamento dos apóstolos, os primeiros, para compreender e ratificar esse dogma hoje que eu e você conhecemos. Vamos anotar no nosso diário? Promessa de Deus, versículo 59. Eu te digo, não sairás de lá antes de pagares o último centavo. Olha, essa promessa é importante. Por quê? Porque se esse lugar for o céu ou o purgatório, a gente só sairá depois que pagar. Se esse lugar não for o purgatório, é aquele outro lá, né? Lá embaixo, aí quem que paga, né? Quem tá lá é porque não tem como pagar mesmo. Então não vai sair. É muito sério. A gente precisa prestar atenção nessas promessas. E prestar atenção na ordem, versículo 58, que é para nos esforçarmos, esforça-te por entrar em acordo. Esforça-te por entrar em acordo. Conversão, perdão, reconciliação. E princípio eterno está dizendo que nós precisamos estar atentos e aceitar os sinais dos tempos. Por quê? Porque nós os conhecemos. Nós sabemos. Nós podemos ver, nós podemos compreendê-los. Anota também qual é a mensagem de Deus para você e como colocar isso em prática na sua vida. Se você é novo aqui no canal, convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixar um like, porque o seu like evangeliza. Vamos juntos fazer a Bíblia inteira, com a graça de Deus, neste método, a Bíblia no meu dia a dia, de Monsenhor Jonas Abib. Topa? Então, tá esperando o quê? Vamos fazer juntos. E saiba que passo a passo para você fazer, e a sequência dos livros, você encontra muita coisa aqui na descrição desse vídeo e também sempre nas sugestões que eu deixo aqui no final. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.